E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a nossa aula número 2, tá? Da crise de 1929. Pessoal, já orientando vocês, como essa aula e a outra foi sobre esse conteúdo de retomada, nós vamos finalizar hoje aqui, tá? Sobre esse conteúdo sobre a Grande Depressão, e já na próxima aula vamos começar com a Era Vargas, tá bom? Então nós temos como objetivo da nossa aula de hoje compreender o que aconteceu de fato no período, né, em que a crise de 29 vai atuar tanto nos Estados Unidos como também no mundo, e ter uma noção de como as consequências da crise de 29 vai contribuir para a Segunda Guerra Mundial, beleza? Já orientando vocês que no dia 27 nós vamos ter aí a nossa avaliação de bloco, beleza? E o conteúdo dela vai ser totalmente sobre a crise de 29, beleza? Então, não se preocupem, com o material que eu mandei para vocês e essas videoaulas é o suficiente para vocês mandarem bem na prova de bloco, beleza? Então, vamos dar sequência aí no nosso conteúdo de hoje. Pessoal, para a gente poder avaliar de forma correta a crise de 29 e as dimensões de todas as consequências que vão ocorrer a partir dela, precisamos entender então o que é uma crise, tá? Pessoal, uma crise nas dimensões como a de 29, ela tem o poder tão destrutivo de afetar a sociedade em diferentes camadas e perspectivas diferentes. Por exemplo, a crise, ela afetou não somente o setor econômico, né? Quando a gente pensa, caramba, crash, né, da bolsa de valores vai afetar o mundo na perspectiva econômica. Só que quando a gente avalia que a nossa sociedade e a civilização, né, ocidental, ela é totalmente pautada em cima das relações comerciais, é evidente que uma crise econômica vai afetar todos os setores, né, da nossa vida social, tá bom? Então, quando a gente percebe isso, a crise econômica ela vai se alastrar e se transformar também em uma crise social, uma crise humanitária, tá bom? E quando uma crise toma essas dimensões, o caos, né, é completamente instaurado dentro da sociedade, tá bom, pessoal? Tenta imaginar que quando nós habitamos em cidades, nós não produzimos mais a nossa comida, certo? E a gente tem que entender que a comida é o princípio básico, né, da nossa sobrevivência, né? É o que garante com que nós continuamos vivos. Então, já que nós que habitamos as cidades não produzimos nossa comida, o único meio de nós conseguirmos sobreviver é através do trabalho, porque através do trabalho nós conseguimos dinheiro, né? E com dinheiro a gente compra as nossas coisinhas aí. Então, quando a crise chega e mais de um quarto da população ativa fica desempregada, nós começamos a perceber que, caramba, hein? Se as pessoas que habitam as cidades começaram a perder o seu emprego, que era o único meio dela conseguir uma renda para poder sobreviver, o que será que vai acontecer com ela? Tá? Então, pensa comigo. Nós somos seres completamente políticos, racionais, habitamos em sociedades, né? Nós conseguimos entender, né, que para poder conviver em sociedade nós temos que respeitar o próximo, saber onde termina e começa a minha propriedade, saber, né, viver em sociedade. Só que quando entra em uma crise social, esses acordos, né, pessoal, eles não se tornam uma prioridade. Por quê? Tendo como princípio, então, que o trabalhador, né, urbano, para poder sobreviver, ele precisa de um trabalho e dinheiro para poder comprar comida, se ele perde esse emprego e ele tem que, por exemplo, sustentar a família, sustentar os filhos, ele vai simplesmente deixar a sua família morrer de fome? Eu penso que não. Então, para ele, que era vamos pensar, uma pessoa antes da crise, um ser íntegro, uma pessoa responsável, um ser social que sabia viver em sociedade, de repente ele começa a ver seus filhos ali passando fome. Será que ele vai deixar que eles morram de fome? Ou ele vai, infelizmente, ter que tomar uma atitude e, por exemplo, saquear um mercado, ou invadir uma outra casa, ou, né, cometer um crime para poder fazer isso? Né? A gente tem que entender que, dada a complexidade da sociedade, nós passamos a viver em cidades, né? Mas nós também somos animais, né? Nós temos
uma coisa que é compartilhada com todos os animais, que é chamado de instinto, né? E o instinto de sobrevivência, ele fala muito alto quando a gente está à beira, né, da morte. Então, o que que isso significa? Por agir por instinto, as pessoas, né, vão começar a fazer coisas que não faziam anteriormente. Entendeu, pessoal? E isso aí gera mais caos ainda para a sociedade, tá? Então, veja só, as consequências, né, da fome, da miséria, da pobreza e a morte vai contribuir para que as sociedades mudem um pouco o seu pensamento. Porque vejam só, nesse momento, não é que o Estado ele vai simplesmente abandonar as pessoas, mas os bancos, os grandes empresários e principalmente o governo, ele tem que, de certa forma, se resguardar, porque ele seria o último passo, né? Se o governo cai, pessoal, aí sim está tudo quebrado, né? Aí sim a estrutura dessa sociedade, dos Estados Unidos, do país que fosse, iria o quê? Cair em ruínas. Então, os Estados Unidos, por exemplo, ele vai tentar criar algumas formas, né, de proteger a sua economia. Como que ele vai fazer isso? Né? Vai surgir uma ideia de uma espécie de capitalismo autárquico. O que seria esse capitalismo autárquico? Um capitalismo autossuficiente. Só que não seria interessante, né? Será que isso poderia existir? O que seria um capitalismo autossuficiente, sendo que o que dita, né, de certa forma, esse sistema econômico é o comércio, né? Então, será que um único país era capaz de produzir suas mercadorias sem depender das relações comerciais internacionais, né? E quando o problema começa a piorar, né, a gente começa a perceber que nos Estados Unidos, principalmente, além do PIB, né, diminuir a metade, o desemprego, né, aumentar muito, a inflação das coisas, né, dos produtos e a falta de dinheiro aí, né, das pessoas que perderam o emprego, vai, né, fazer com que aconteça golpes de Estado, vai fazer com que apareça umas pessoas, pessoal, com um sentimento nacionalista muito absurdo, tá? O que seria isso? Se a situação nos Estados Unidos estava feia, e olha que eles eram a maior potência do mundo na época, tenta imaginar o caso da Alemanha, né? Que também era uma grande potência, mas ela estava pagando um preço muito alto pela guerra, né, pela Primeira Guerra Mundial. Então, se um quarto da população dos Estados Unidos perdeu o emprego e já criou aquele caos todo, tenta imaginar a Alemanha, onde quase, né, 50% da população perdeu o emprego, né? Além da inflação estar altíssima, as pessoas não tinham emprego, não tinham renda para poder melhorar a situação. Então, eu quero que vocês comecem a perceber que, nesse momento, nesses países em crise, e também como meio de sobrevivência, as pessoas, né, mudam um pouco as suas ideias. Vejam só, vai surgir em muitos países, né, a partir aí da década de 30, um sentimento de nacionalismo. Esse sentimento de nacionalismo, ele é o quê? É mais do que aquele sentimento patriota, né, de amor à sua nação. Ele é como se criasse uma ideia de que você pudesse fazer qualquer coisa para proteger o seu país, de que o seu país estava acima de tudo, entendeu? De que a sobrevivência do seu país estava acima do próprio indivíduo, tá bom? Quando surge esse ideal nacionalista, ele é muito perigoso, porque se tiver um inimigo em comum, né, você pode colocar tudo aquilo que você tem como prioridade, melhor, perdão, vocês podem colocar o seu nacionalismo em cima da sua moral, da sua ética. Como que isso acontece? O nacionalismo exacerbado, exagerado, ele vai gerar o fascismo e o nazismo. Vamos pegar o exemplo do nazismo na Alemanha, né? Que vai surgir por conta da situação que estava vivendo o país, né? Dadas as circunstâncias da guerra e a crise econômica. Será que todas as pessoas, todos os militares que fizeram parte do nazismo, eles concordavam com aquilo? Será que eram todas pessoas cruéis, com ódio e capazes de fazer aquela maldade? Eu penso que não. E mesmo assim eles ainda fizeram, né? A gente tem que entender, caramba, eles mataram tantas pessoas de formas absurdas, né? Será que em uma situação normal, onde não houvesse uma crise, onde o nacionalismo não tivesse crescido de forma tão grande, dada a situação de crise, né? Será que aquelas pessoas teriam feito aquilo? Então,
né, esse nacionalismo exacerbado fez com que passasse por cima certas leis éticas e morais que as pessoas tinham. Porque o sentimento de sobrevivência, de fazer com que a sua nação prosperasse e sobrevivesse, falou mais alto do que a noção de que matar pessoas é extremamente errado, tá bom? Pessoal, então quando a gente observa, né, o caso da Alemanha, ele é muito curioso e a gente tem que entender muito bem isso. Como que aquelas pessoas elegeram um líder como Hitler, né? Vamos pensar aí que o Hitler é o grande culpado, né, pelas atrocidades e pela situação que a Alemanha entra no final da década de 30 e a Segunda Guerra Mundial, certo? Antes de tudo, precisamos entender, né, que ele era um sobrevivente da Primeira Guerra Mundial que, após a guerra, ele, né, ganhou um pouco de espaço na Alemanha, porque ele começava a fazer vários discursos de ódio e pregava, né, esse sentimento nacionalista de que a Alemanha, né, não deveria passar por aquela vergonha, por aquela humilhação, e que eles eram, de certa forma, até um povo, né, escolhido ali, e eles tinham que prosperar diante de outras civilizações, né, inclusive de outras etnias. Ele vai culpar, né, muito os judeus por terem entrado na cultura alemã e estar deturpando aqueles valores, né, está inserindo a sua cultura, né, de origem hebraica ali dentro da cultura alemã, tá bom? A princípio, pessoal, as pessoas não apoiavam, né, não davam muita bola para Hitler, não. Só que, a partir do momento, né, em que a crise econômica, a crise social, né, e a crise política na Alemanha aumentava em decorrência da crise de 29 e das próprias consequências da guerra, né, as pessoas começavam a sentir na pele aquele problema. Era o quê? Era falta de dinheiro para poder comprar comida, era uma hiperinflação, era falta de emprego, né? Então as pessoas, né, entrando nesse caos e cada vez mais aumentando aquele instinto de sobrevivência, começou a dar um pouco de bola para o que o Hitler falava, né? Encontrar um inimigo em comum, porque quando está um caos tão grande, a gente pensa que, caramba, não é possível, né? Deve ter uma pessoa culpada para isso. As pessoas, quando estão em crise, elas sempre buscam encontrar um culpado para poder, né, dizer que ele é o responsável por aquele problema. Então, né, à medida em que a situação piorava na Alemanha, mais as pessoas começavam a dar moral para Hitler. Porque pensa só, não era somente a crise, pessoal. Eles tinham um orgulho ferido, porque a Alemanha era uma grande potência. Eles estavam com aquele sentimento de, pô, perdemos a guerra, né? Estamos numa situação econômica que é horrível, abalando toda a estrutura da sociedade alemã, tá? E eles começam a dar a bola ali para Hitler, tá bom, pessoal? Dá para a gente perceber como em momentos de crise econômica, como em momentos de crise social que abala a própria vida das pessoas, é possível fazer com que monstros surjam, tá? Mesmo pessoas que antes não tinham potencial de fazer o mal para alguém, ou jamais pensaram nisso, quando se sentiu ameaçada, quando sentiu sua vida ameaçada, foi capaz de fazer atrocidades como o Holocausto, tá bom? Dá pra gente perceber porque é um tipo de coisa que é muito fácil de acontecer de novo na nossa sociedade, beleza? Então, ok. Retornando, né? Vamos pensar aí na forma que os Estados Unidos pensou para poder acabar com a crise de 29. Pessoal, com certeza eles tomaram muitas decisões erradas. Muitos deles, né? Muitas delas eram o quê? De tentar proteger cada vez mais os grandes bancos, né? Porque se esses grandes bancos quebrassem de vez, né? Se o próprio governo quebrasse de vez, aí a situação, né? Era caótica. Então, o que vai acontecer? Vai ter algumas medidas, né, que vai tentar aumentar o preço dos juros, né, dos empréstimos, mas eles já meio que pensaram, caramba, o povo está sem emprego, o povo está sem dinheiro, como é que vai aumentar mais ainda, né, o valor daqueles empréstimos que foram feitos ao banco? Isso porque o banco, né, tentava de todos os jeitos ali se precaver, né, tipo, as pessoas podem falir, os empresários podem falir, alguns bancos podem falir, mas os grandes bancos, né, os mais importantes do país, eles têm que segurar a onda aí, entenderam? Então, eles vão, né, de certa forma, ali, repensar quais foram os motivos para poder causar aquilo. Será que foi somente a superprodução? Será que foi uma falta, né, de acompanhamento do Estado para ver o que cada empresário,
cada dono de indústria estava produzindo, entenderam? Então, olha só, para poder enfrentar, né, a crise econômica e social nos Estados Unidos, Roosevelt utilizou os trabalhos de um grupo de renomados economistas inspirados em Keynes, tá? Para poder elaborar o New Deal, que significa também, né, o novo acordo, cujo principal objetivo era criar condições para diminuir o desemprego, tá bom? E através de uma articulação de investimentos estatais e privados. Olha só, pessoal, a gente vive uma perspectiva hoje aqui no Brasil, né, de que muita gente reclama que o Estado impede que novos empresários surjam, né, ou impede que os empresários prosperem. Inclusive, tem muita gente que apoia, olha que engraçado, né? Tem muita gente que apoia a perda, né, de direitos trabalhistas para poder garantir que o empresário prospere, né? Mas, cada vez mais, né, dizendo sobre um livre mercado, né, um liberalismo econômico. Só que, pessoal, foi justamente um desses problemas aí, né, desse livre comércio, que fez com que os Estados Unidos entrassem em crise em 29. A falta de tutela, de uma organização do Estado para poder verificar esses investimentos, para verificar essa produção, entenderam? Para poder dar uma analisada ali de cima desse capitalismo tão livre, né, e voraz e selvagem, que ocasionou o elevado número de empréstimos, que ocasionou a superprodução, né, de produtos, que era, além de ser um alto nível de produção, tanto para o mercado interno, também era para o mercado externo. Porque simplesmente, pessoal, os Estados Unidos produziam cerca de 40% dos produtos consumidos no mundo. Então isso aí era muita coisa. Então uma das medidas, né, que vai acontecer é o Estado passar, né, a tutelar, tá bom? A economia dos Estados Unidos, não somente, né, do ponto de vista econômico, mas olhar ali os investidores, a exportação, a importação e principalmente a produção também. Então o que vai acontecer? Uma das medidas foi a desvalorização do dólar para poder tornar as exportações mais competitivas. O que isso significa? Vamos diminuir um pouco o valor do dólar, porque ele era a moeda utilizada, né, para poder fazer o comércio internacional. Então, abaixando um pouco, né, do valor do dólar, poderia tornar as exportações um pouco mais interessantes, né? Porque aí as pessoas, né, de outros países poderiam comprar aquelas mercadorias em um valor não tão alto, dado, né, que o mundo inteiro ainda estava arrasado pela crise. Fizeram, né, empréstimos aos bancos, pensa só, o governo fazendo empréstimo aos bancos para poder evitar a falência do sistema financeiro, né? Olha só, gente, ao invés de tirar mais ainda os direitos trabalhistas, essa proposta, né, do New Deal, ela vai criar um sistema de seguridade social, ou seja, criar uma espécie de seguro-desemprego para aquelas pessoas, né, que eventualmente perderam ou ainda vão perder o emprego, tá? Olha só, um direito de organização sindical. Quantas pessoas hoje em dia, né, não falam que o sindicato só funciona para fazer as pessoas entrarem em greve, etc. Mas, gente, se não houver um sindicato, uma forma de organização de cada setor trabalhista, de cada profissão, como, por exemplo, sindicato dos professores, sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos padeiros, que é até engraçado, mas existe, né, que é o Sindipão. Por exemplo, poucas coisas seriam alcançadas. Por exemplo, como, olha só que interessante, tem um piso nacional para quanto um padeiro deve receber. Pensa só, se o piso for, sei lá, R$ 1.500, só que tem determinada pessoa que paga 900 conto. Não é porque aquela pessoa é dona da padaria, etc., que ela tem que pagar uma miséria para a pessoa. Aí vocês talvez pensem, pô, mas a empresa é da pessoa, né? A panificadora é da pessoa, então a pessoa, o padeiro trabalha lá se quiser. Gente, olha que bobeira tão grande, né? Vocês estão defendendo a ideia de um empresário que, na verdade, ele ganha muito mais do que um funcionário, gente. Aí você vai dizer que um salário mínimo, por exemplo, é o suficiente. Tá, pode ser suficiente para a pessoa comprar o arroz, pagar água, energia, comprar uma comida. Mas, gente, será que a gente sobrevive só disso? Será que a gente não precisaria de mais para viver? Comprar alguma coisa que a gente gosta? Viajar para algum lugar que a gente merece, né?
Será que a vida é realmente só isso? Trabalhar e pagar a conta e acabou? Né? A gente tem que parar de defender um pouco mais o opressor, né? Vamos pensar nessa lógica e começar a entender que nós fazemos parte dessa massa, tá bom? Nós somos os povos, somos pessoas trabalhadoras, vocês em breve, né, também se transformarão em trabalhadores. Então por que não defender os nossos direitos, não é mesmo? Vai haver aí, né, um estímulo à produção agrícola e também a construção de grandes quantidades de obras públicas, como hidrelétricas e rodovias. Mas olha só, como é que eles estão em problema econômico, em crise, e eles ainda vão investir em obras públicas? Porque é simples, pessoal. Simples. O país não pode parar. Obras públicas são importantes, como estradas, rodovias, linhas de trem, hidrelétricas. Então, o que vai fazer? Não é somente construir isso. Lembra que precisa de colocar pessoas para trabalhar nessa construção. Então, quando você coloca pessoas para trabalhar nessas obras públicas, o Estado ganha com isso e a população ganha emprego. E com emprego e salário, as pessoas podem voltar a quê? A consumir os produtos feitos pelas indústrias, pelas fábricas, entenderam? E assim a economia volta a funcionar de novo. Vamos pensar aí, né, o que causou, então, de uma vez por todas, essa crise de 29. John Maynard Keynes, que é justamente, né, o cara que vai dar origem à metodologia, né, que os Estados Unidos vai adotar para poder superar a crise, né, o keynesianismo, né, é muito interessante. Ele é um economista inglês, pessoal. E ele vai dizer que a crise decorreu da superprodução e que, para poder melhorar isso, né, o Estado deveria fazer o quê? Intermediar essas relações, tá? Para evitar, né, que haja uma superprodução novamente, uma outra crise, etc. Agora, o Nikolai Kodatriev, né, um russo, ele vai dizer que a crise de 29, né, ela é simplesmente mais uma das crises que acontece no ciclo econômico capitalista, tá? O que isso significa? Que sempre vai haver crise econômica dentro do capitalismo. Como que esse ciclo funciona? Há um período de grande prosperidade, né? Uma expansão, e depois dessa expansão há uma recessão. Recessão, né? A galera vai dar uma estagnada ali naquela produção. E depois disso vai entrar o quê? Uma crise, né? Horrível. A gente viu aqui as consequências de uma crise, né? Depois de uma crise, pessoal, sempre em momentos de crise, algumas outras empresas, outros empresários conseguem prosperar e crescer. É nesse momento que vai surgir o quê? Uma recuperação. Essa recuperação não quer dizer que as coisas voltam a ser como era antes. O capitalismo ele se adapta ao problema que foi causado, busca medidas para poder melhorar e evoluir, tá? E a partir dessa recuperação vai haver uma nova expansão de novo, depois a nova expansão, uma recessão e por aí vai. Beleza? Então, pessoal, é basicamente assim, né, que aconteceu a crise de 29. Vai acontecer várias outras crises econômicas no mundo e nos Estados Unidos, tá bom? Depois disso, depois de um tempo a situação melhora, depois piora de novo, depois melhora e por aí vai. Com isso a gente fecha, tá, essa etapa do nosso conteúdo. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no WhatsApp, no grupo, se não andam participando. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais, viu?